com as bênçãos de São Pedro, Santo Antônio e São João que o Memória Viva desta semana recebe a sanfoneira potiguar Maria Suzete de Sales Silva, conhecida no mundo, no submundo e até no outro mundo da música como Suzete Sales. Que bom ter você aqui, Suzete. O prazer é todo meu de estar aqui, né? Muita surpresa, muita emoção também, né? Vamos ver o que é que vai dar. Suzete, há quanto tempo carrega o peso da sanfona no colo? 73 anos. 73 anos carregando carregando sanfona. sanfona. Qual é a memória mais antiga que você tem da sua vida? Você é de... Caraúbas. Oeste Potiguar. Isso, exatamente. Nasceu que dia? Deixa eu ver se eu me lembro, faz tanto tempo. 7 de outubro de 1942. Você nasceu em Caraúbas. Eu nasci num povoado, né? Que era município de Apodi. Como se chama? Hoje é Caraúbas. Caraúbas ainda era um povoado de Apodi. Ainda era povoado. Já se chamava Caraúbas? Acho que sim, nem lembro disso. Seu pai morava onde? Na rua ou no sítio? A gente morava no meio do mato. No sítio. Depois a vida foi melhorando, Sim. ele se... Então vamos falar peraí, não chegamos na melhoria não, vamos falar na pior logo. Suzete, você tem quantos irmãos? Nasceram lá quantos? 4. 4. Alguns foram tocar no céu antes da hora? Já foram. Já foram, né? Já. Naquele tempo lá, seu pai, como chama? Salu. Salu. Conhecido por Salu, sanfoneiro, né? Salu, sanfoneiro. E a senhora, sua mãe? Minha mãe era Maria, gostava de tocar cavaquinho e cantar. Vixe, chamava Dona Maria? Dona Maria do Cavaco. Do Cavaco. Salu, sanfoneiro e Maria do Cavaco. Então era uma família que respirava música o tempo todo. Exatamente, as duas famílias só de músicos. Sim. Quer dizer, poderia até falar... E quem é que trabalhava no roçado? Se era um tocando sanfona e outro tocando cavaquinho? Meu avô era agricultor, durante o dia estava na agricultura, à noite ele chegava, tomava o banhozinho dele, tomava o cafezinho, pegava o fole de 8 baixos, pegava os filhos que já sabiam tocar pandeiro, cavaquinho, violão, arrastava todo mundo para o forró para ganhar mais os trocados, que ele tinha 12 filhos. Eita, dano. Se sua mãe era mãe do seu pai ou da sua mãe? Era o pai da minha mãe. O pai da sua mãe. O pai do meu pai era caçador. Caçador. E padeiro também. Ixi, Maria, já fazia o pão e a carne. Já fazia o cachorro quente. Era. Agora, Suzete, olhando essa história aqui, vendo esses meninos de hoje, o seu avô trabalhava o dia inteiro no roçado, de noite pegava o fole, que até não pesava muito, né? Porque era um pé de bode, eram 8 baixos, mas... Era um traquejo danado nos dedos e um balançado. E isso não era meia hora, né? Não, Se brincar, acabava de manhã. Exatamente. E ele nem dormia, porque é proibido cochilar, né? Mas ele era negão, né? Sim. É uma raça forte, né? Danado. Tinha muita energia. Sim. E você nasceu galega assim por quê? Você puxou seu pai? Não, porque o pai do meu pai era filho de português. Sim. Era muito branquinho, olhos azuis, cabelo bem loirinho, bem fininho. Na escala lá, você teve 4 irmãos. Você é a primeira, segunda, terceira ou quarta? Eu fui a primogênita. A primogênita. Primogênita. Eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Por isso que eu sou a mais velha, né? Sim. A mais idosa. É mais experiente. Mais idosa, né? Tá certo. Como é o nome dos seus irmãos? Eu tenho Suerda. Sim. Que foi a segunda filha do meu pai. Sim. Célida. Sim. E Sulênio, que foi o único rapazinho que nasceu, mas morreu bem cedo. Sim, então ficaram as 3 meninas. Ficaram as 3 meninas. Um trio de forró. A minha irmã Suerda toca muito pandeiro, tocava bateria. Sim. Naquela época ela já era baterista de Era banda. pra frentex. E ela joga o pandeiro pra cima, pega o pandeiro aqui rodando, bate no cotovelo, passa por baixo da perna. Vixe, Maria. Faz malabarismo com o pandeiro. Sim. Hoje não faz mais, porque ela já está com 81 anos. Mas segura o tchan. Segura o tchan. E dança muito. E dança também ainda. Dança. E a outra, Célida, faz o quê? A Célida se formou em Ananeri. Enfermeira. Foi diretora de hospital, foi embora para o Rio de Janeiro também. E
Hoje ela já é aposentada. Sim, mora no Rio ou mora aqui? Mora em Belo Horizonte. Sim, mas não pode ouvir o toque da sanfona ali chamar Mas ela que se está treme. aprendendo a tocar sanfona Agora? com essa idade de 80 anos. Meu Deus do céu. E vai aguentar o tranco, mulher? Ela comprou uma sanfoninha pequena, leve, tá certo, né? tá certo. Tá achando um pouco de dificuldade, mas vai aprender. Vai. Eu que aprendi muito cedo. Você começou a tocar sanfona com quantos anos? 9 anos de idade. Mulher, ninguém aprende a tocar sanfona com 9 anos, não. Deixa disso, Zé. Ei, não, mas eu nasci... Com todo respeito. Não, mas escuta bem. Sim. Meu pai já tocava sanfona. Minha mãe estava grávida de mim. Sim. Já o cavaquinho na barriga aqui, tocando cavaquinho, já lá dentro escutando, né? O som do cavaco e o som da sanfona. Então, quando eu nasci, com 5 anos eu já queria tocar. Sim. Você já nasceu com aquilo que se pode chamar o ouvido musical. Isso, né? Absoluto, praticamente, né? Então, quando meu pai... Tem ouvido absoluto? Quase. Que nota é essa? Antigamente eu sabia. Sabia, né? Porque eu estudava muito e tocava muito. Hoje eu já diminuí a marcha, né? Mas ainda gosto de tocar. Mas diga aí, antes de 10 anos, claro, você cresceu numa casa musical, ouvindo música o tempo todo. Quando teu pai deu essa mulher, porque teu pai não tem um cavaquinho, um negócio assim menor, hein? Mas assim, quando ele estava estudando, praticando lá, ensaiando, eu sentava pertinho dele no chão, ia com o dedinho lá nas teclas. Ele metia pau. Não quero filha minha tocando sanfona. Eu chorava, eu gritava, eu esperneava. Eu quero tocar sanfona, eu quero tocar sanfona. Mulher, tu não queria nem brincar de boneca? Não, eu não tive tempo de brincar. Meu brinquedo foi a sanfona. Maria, nem brincar de tica, nem de esconde-esconde, nem de... Não, eu era uma menina quieta, assim, sabe? Bem... E tu estudou onde antes de tocar sanfona? Ia pra escola, né? Claro. Escola isolada? Eu primeiro, quando eu morava em Caraúbas, até meus 6 anos, eu estudava em escola pública. Qual era? Quando Luiz Carlos. Ainda existe? Ainda existe, colégio público lá, muito bom. E aí quando eu vim para Natal, em 1948... Quer dizer, tu veio para Natal aos 6 anos? Eu estava perto de completar já os 7, Sim. né? Aí meu pai era caminhoneiro, já estava separado da minha mãe, eles se separaram logo cedo, tiveram 4 filhos e cada um foi para o seu lado, escolher sua vida, né? Ele era caminhoneiro e músico, então vivia no meio do mundo, né? É um perigo. Pois é, as duas profissões muito... eu não sei porquê. Volúveis, né? Eu não sei porquê. Também não. Conclusão, aí a gente ficou na casa da minha avó. Quando eles se separaram, as 3 meninas ficaram na casa da mãe dele e o garotinho, que era recém-nascido, ficou com a minha mãe. Em Caraúbas? Em Caraúbas. Você também em Caraúbas? Em Caraúbas, até os 6 anos. Aí depois, minha tia mais velha se casou, veio para Natal e me trouxe para casa dela. Depois outra tia se casou, levou a outra. Sim. E a outra, que era a segunda, que era a menina do meio, a Suerda, ficou em Caraúbas com a minha avó. Com a sua mãe. E sua mãe? Minha mãe... Pegou o cavaquinho e foi pelo mundo? Não, minha mãe já tinha o bebezinho, Sim. o meninozinho, porque naquela época... Sulênio. Que naquela época parece que era a lei. As meninas ficavam com o pai e os meninos ficavam com a mãe. Então eu foi não sabia assim. dessa lei, não. Naquela época, era né? Era o costume da época, Era o costume da época. E nós, meninas, fomos proibidas de ver a mãe, nossa mãe. Então, a gente foi criada sem pai e sem mãe. Mas assim, meu pai, mesmo no meio do mundo, viajando, trabalhando por aí fora, ele mandava o dinheiro para pagar o colégio pra gente. E ele voltou alguma vez a Caraúbas para assim, quando aqui no Nordeste era inverno, ele estava no Maranhão, trabalhando lá. Quando lá chegava o inverno, ele vinha para o Nordeste trabalhar. Entendi. E ficava assim, lá e cá, né? Sim. Então, aí ele... Agora, só para nós dois, Suzete. Sim. Eu acho que ele era doidinho por você, viu? Mais do que pelas meninas ou não? Sim, claro que era. Era, Era, porque eu herdei dele a musicalidade, né? Tá certo. E foi muito difícil ele me dar a sanfona, ele resolver, mas e tanto eu implorar, quando eu tinha 8 anos de idade, eu escrevi uma cartinha para ele, pedindo... Ele já morando fora? Não, em casa? Não, em casa não. Já estava no mundo? Estava no mundo. Quer dizer, ele foi para o mundo quando você tinha o quê? 4 anos. 4 anos. Eu era mais velha, tinha 4 anos. Sim. A outra tinha 3, a outra tinha 2 e o outro era recém-nascido. Sim. Então fomos criadas espalhadas, né? No do mundo. Com fé na estrada. Pelos parentes, fé na estrada. E eu abracei a música com força. E o que foi que convenceu ele a lhe dar essa sanfona? Foi seu aperreio? Você era tão, com todo respeito, prisiacou tanto, sim, que ele lhe deu a sanfona? Sim, eu escrevi uma cartinha, né? Menininha com 8 anos de idade, escrevi uma cartinha para ele. E ele se sensibilizou
E ele resolveu me dar a minha sanfona quando eu completei 9 anos. Eu morava na casa da minha tia. E aí, lá na casa da minha tia, não tinha espaço. Eu dormia na sala de jantar, eu tinha que empurrar uma mesa lá pro canto, armar a rede. Né? De favor. Aí eu gostava de noite, quando eu me deitava, eu botava a mão no chão e ficava me balançando a rede com a mão no chão. Aí nesse dia, de manhã cedo eu acordei, quando eu botei a mão, fui botar a mão no chão, minha mão foi em cima de uma madeira. Quando eu olhei, era a sanfona. Aí eu pulei da rede, foi grito, foi choro, sabe? Quer dizer, ele deu uma de Papai Noel, foi de noite, você nem viu. Eu nem vi. Foi a maior alegria para mim até hoje. Aí foi melhor do que presente de Papai Noel, não foi? Nossa, foi muito melhor. E aí ele chegou para mim, olha, tá aqui essa sanfona que você tanto desejou, mas eu vou exigir uma coisa, não atrase os estudos. Se eu souber que você ficou de recuperação, eu tomo a sanfona. Mas como é que ele ia tomar, mulher? Ele não estava no mundo? Mas ele sempre vinha. Passava por lá. Sim, porque quando ele ficava 6 meses lá no sul e 6 meses aqui no Nordeste. Quando passava o inverno lá... Aí ele vinha. Aí cadê a lição aí? Cadê o boletim? Ele procurava saber da minha tia, que era a irmã dele, que me criava, né? E ele não vinha nem te ver? Não, eu estava na casa da minha tia, ele vinha para casa da minha tia. Sim, vinha. Aqui em Natal, né? Aí daqui ele ia para o interior, para casa da minha avó, que era a mãe dele. Enfim, mas ele ficou amigo da minha mãe. Sim. Eles não ficaram intrigados. Cada um foi procurar a sua vida, mas eles tinham amizade, se gostavam. Minha mãe morreu já, tinha 86 anos, ainda chorava quando botava as músicas, ele tocando sax. E eu tenho uma fita cassete, um CDzinho com ele tocando sax. Sim. É uma coisa mais linda. Quer dizer, ele tocava sanfona de 8 baixos, para animar os frejos. Não, ele tocava sanfona. Sanfona grande. Quem tocava fole... Era o seu avô. Meu avô. O seu avô tocava fole de 8 baixos. Ele já tocava de 120. Tocava 120 e tocava sax. Sax na orquestra. Na orquestra. Na orquestra não, na filarmônica, né? Isso. Toda cidade tinha uma filarmônica. Tem até hoje a banda. E aí, o meu irmão, que hoje não é o de pai e mãe... Não é Sulênio, não. É o Sulênio, não. Hoje é Toninho, que é da última mulher que ele arranjou. Sim. E terminou os dias de vida com ela e teve esse menino, que tornou-se também maestro da mesma orquestra. Quando ele morreu, já deixou o filho lá no lugar dele. Porque ele era maestro, quer dizer, com o tempo ele virou maestro. Sim, ele foi para Fortaleza estudar música, que ele tocava de ouvido, ele quis aprender partitura, que era ele que ensinava os músicos da banda. E aí meu irmãozinho cresceu junto com ele no meio e tornou-se, quando ele morreu, meu irmão já ficou no lugar dele. E toca o que, teu irmão? Toca todo tipo de instrumento de sopro. Tipo de sopro. Que coisa então, boa. é tudo música. Aí vem meus sobrinhos, os filhos da Suerda, que foi a segunda que tocava bateria, que toca pandeiro, todos são músicos também. Também tem uma família de músicos. Tudo músico. Tudo músico. Só das mulheres, só teve eu que agarrei isso até hoje, não larguei. Não é doida de soltar, né? Não. Suzete Salles é sanfoneira, começa a tocar sanfona menina ainda, ganhou a sanfona do pai. Era uma sanfona o quê? De quantos baixos? 48 botões, 48 baixos. Eu toquei 48 era menor que tinha? Não, só perdia pro pé de bode. Tem a de 8 baixos, tem a de 24, tem a de 48. Poxa, tu já pegasse só a de 48, assim já? Uma maior logo? Sim, uma maior. E quem foi te ensinando? Ou tu perturbava o dia todo na casa da tua tia? Não. Quem aguentasse? Quando ele me deu a sanfona, eu mesmo fui procurar professor. Sim. Só que naquela época não existia professor. Aqui em Natal? Não existia professor ainda nessa época. Aí eu encontrei uma senhora numa igreja evangélica que tocava sanfona, mas ela tocava muito ruinzinho, mas eu quis fazer aula com ela. Qual era a igreja? Assembleia de Deus. Sim. Aí eu fiz assim 1 mês de aula. Sim. E aí achei que ela... Porque eu dizia, olha, eu quero aprender com aquelas bolinhas, que eu não sabia o nome, que eram notas musicais. Aí ela disse, não, minha filha, mas eu não sei tocar por aquelas bolinhas. Aí ela me ensinou alguma coisa que ela sabia de ouvido. Mas aí eu disse, não, mas eu vou sair porque eu quero aprender por música. Tu não queria nada, era aí tu não aprendeu, foram, o Jordão, eu não passarei, foram, aqueles que abriu fole assim, né? Aí, Guaranha e... Conclusão, com um pouquinho que ela me ensinou, eu fui desenvolvendo, fui escutando música no rádio, aquele radinho de madeira que chama radinho de pau. Isso o que, anos 50? Anos 50. Você ouvia ainda então a REM. Porque eu, em 40... rádio...
educadora de Natal, a Por aí, né? O Genar Vanderlei. Conheci Genar Vanderlei. Conseguiu, né? Ele era... Você cantou no programa dele? Não. Você tocou no programa dele? Não, porque minha família não deixava. Eu enfrentei barreiras grandes. Vamos já falar sobre isso. Vamos já falar. Aí você ouvia as músicas no rádio, Zito Borborema, Sim. Aldair Soares, Nossa. Chiquinha da Sanfona. Nossa, conheci todos eles. E aí tentava tirar as músicas. Eu escutava uma vez, já gravava. Era incrível. Ouvido absoluto. Eu escutava uma vez, vi uma pessoa tocando uma vez. Toquei muito com Zé Menininho. Zé Menininho, lá nas Rocas. Nas Rocas e às vezes ali no Relógio do Alecrim. Sim, porque ele morava na rua São Sebastião. Pois é. Tu sabe tocar caixão de gás? Toquei muito no tempo dele. Toquei junto com ele. Hoje eu não toco mais isso aí, não. Né? Não, mas se eu treinar, eu toco de novo. Toca, né? Que era o grande clássico dele, foi o caixão de gás, né? Inclusive eu tô com um fole de 8 baixos também, uma Hohner. Eu já comecei a tocar, tô estudando sozinha porque já desenrolei, né? Agora falta praticar para poder outra hora vir aqui tocando fole de 8 baixos. Tu conseguisse ganhar uma sanfona do teu pai só enchendo o saco dele a vale. Achar alguém para ensinar com as bolinhas era nada. Mas eu tive uma sorte, viu? Sim. Eu comecei a fugir de casa. Era isso? 5 horas da manhã. Sim. Para ir para a Feira do Alecrim. Sim. Eu saía com a mala da sanfona na cabeça, outra hora no ombro. Eu era muito magrinha e muito baixinha, ainda sou baixinha, né? E aí eu ia para o Alecrim e chegava lá, eu via uma banca que o dono ainda não chegou, eu botava a sanfona aqui em cima, botava as 2 mãos aqui, pulava para cima da mesa, botava um joelho ajoelhado e outro aqui e ficava fazendo pose, tocando o pouquinho que eu sabia, né? Sim. Repetindo. E o povo achava interessante, porque naquela época... Tu uma menina. Uma menina. Isso o quê? 51. 51. Eu comecei... 50. Eu comecei em 51. Sim. Imagine. Sem quase... Mulher, mas tu enrolava direito, porque 3 notinhas ali, sanfona, aí tocava de novo. Eu improvisava. Sim. Eu inventava, sabe? Sim. E o povo parava de comprar as coisas. Uma menina pequenininha. Cercava todo mundo olhando. Os feirantes ficavam, essa droga dessa menina, vem atrapalhar a feira, não sei o quê, tal. Aí quando o dono da banca chegava, eu parava de tocar, descia, pegava a sanfoninha, começava a andar, cortejando a feira. Sim. Com a sanfona, sabe? Sim. Aí Mas tu dizia a tua tia que fazia isso? Não, eu saía escondido. Só que quando eu voltava, o couro comia. Mas tu ganhava alguma coisa nesse Tirou da minha boca o que eu ia dizer. Só que eu voltava com dinheiro. Só que eu não sabia o que era dinheiro ainda, né? Era. Mas eu trazia o dinheirinho. O povo achava interessante, botava os dinheirinhos ali. Aí eu guardava no bolsinho, em alguma coisa. Chegava em casa com dinheiro, apanhava a surra e ainda dava o dinheiro para ela. Ah, Maria, a Valice não desse dinheiro, aí a surra era dobrada. Mas eu não parei por aí, não. Por quê? Aí você começa a tocar na feira, eles descobriram. Então aí, não adianta aprender essa menina não, porque ela vai tocar na feira mesmo. Entende? Aí eu era abordada por pessoas, né, que faziam perguntas, entrevistando, até que parou uma pessoa, que eu acho que era da Academia de Acordeão Mascarenhas, sim, que me ofereceu o curso. Eu não rejeitei, não. Eu fui bater lá, eu ia sozinha resolver minhas coisas, porque quando a gente não tem mãe e pai, a gente amadurece cedo. Você morava em que bairro? No Alecrim, não? Não, eu morava no Barro Vermelho. No Barro Vermelho, ele perto de onde? No beco do Colégio das Neves. Sim. Não tem aquela ladeira que vai para o Tirol? Tem. Pronto, era a rua Segundo Vanderlei, que era o cruzamento da Jaguarari. Final da Jaguarari também passa na Canal Lintumeira. Sim. Segundo Vanderlei. Segundo Vanderlei. Tu morava ali? Morava ali. Mas mais pra cá, do lado da escola ou do outro lado? Não. Entre a Jaguarari sim. e a Olinto-Meira, ou entre a Olinto-Meira tá e a 2? Tá aqui a Jaguarari e a segunda... Naquela descida nova. Segundo Vanderlei ficava perto da descida já. Era. Não, ela começa ali no muro da escola. Sim. E vai até a Jaguarari. Não, vai até lá na frente. Tirol, aquela ladeira. No Jardim Tirol. Sim, que desce aquela ladeira e sobe. E sai na Prudência. Sai no Tirol. Na Prudência. Na Prudência. E tu morava para aquele lado ali? Morava ali, perto da descida. E aqui em Natal, além de estudar e tocar sanfona, tu estudava onde? Eu estudava... Lembra do seu pai, disse que você tinha que estudar. Sim, então, ele pagou colégio particular para mim. Tu estudasse onde? Colégio Batista. Colégio Sim, Americano que era ali Batista. perto. Na Meira-Içá. Sim, que era na rua vizinha ali. Isso. Então, ele pagava colégio para mim e eu estudava muito. Eu fiz o primário todinho sem ser reprovada. Lá. E fazendo a academia de acordeão que eu ganhei a bolsa. Sim.
né? Foram 6 anos na academia. Peraí, então no primário, tu estudava ali no Colégio Batista, que é ali no Barro Vermelho. Isso. Ia sozinha pra escola, claro, Ia né? Porque tu ia pra Macanto mais longe. No sábado ia tocar na Feira do Alecrim. Isso. E ganhou a bolsa da Escola Mascarenhas, que era onde a Academia Mascarenhas? Na Rua da Prefeitura. Na Rua da Prefeitura, no centro ali, Princesa Isabel. É, já perto daquela descida que tem a linha férrea. Sim. Ali já pro lado da casa da Viúva Machado. Isso. Ali. Tu não tinha medo da Viúva Machado, não? Não tinha medo de nada. Eita, Eu nasci valendo. com o olho desse tamanho assim, ó. Zoiuda. Zoiuda, me chamavam de caboré. Era o caborezinho, era? Era caboré. Ô, Suzete, e a Academia Mascarenhas era do Rio de Janeiro, a Academia Era. Mascarenhas. Filial Tinha uma do Rio de filial Janeiro. aqui, Era. que era das irmãs de Carlos Lima, Isso. o que foi dono da Clima, o jornalista. Eu tenho um livro autografado por ele, dedicado a mim. Que eu sou... Irmã de João Alfredo. Isso, João era Alfredo. as irmãs, né? Sim, João Alfredo tocava bateria na escola. Sim. João Nos recitais que a gente fazia lá. Sim. E também a gente fazia recital também no Teatro Alberto Maranhão. E quando tu chegasse lá, disseram, essa menina tem talento. Mas a bolsa era delas ou alguém que pagou pra tu? Não, a própria escola me deu. Foi mesmo. Eu não paguei Tu nada. deu muita sorte, então, não Sim, foi? sim, porque eu era uma menina ativa. Não era aquela... Era uma menina nascida no meio do mato, né? Neta de índio, mas era bem esperta. Pra minha época, eu era muito avançada. E modesta também, né, Suzete? Sim. Sim, também, né? Ei, Suzete, aí te ofereceram a bolsa. Menina, tu quer estudar na academia? Tu disse, só Sim, sou agora. Agora. Deu o endereço que eu vou. Fui bater lá. Eu saía do Barro Vermelho com a sanfona na Nas cabeça. costas e na cabeça. Ou na cabeça ou no ombro. Porque se tu descia, de pés. subia Rio Branco, Sim. ia até ali a Rua da Prefeitura, pegava a esquerda. Isso. Ixi, Maria, era chão, não era? Era chão, mas pra mim não tem distância, não. Tinha não, né? Não, para o que é bom a gente não mede distância, não. Até hoje eu sou assim. Aí acabava a aula, tu voltava pra casa, se agarrava com a sanfona. Sim, às vezes eu chegava na escola, Sim. na academia, cheia de hematoma, porque já me batiam para eu não ir. Quem batia em tu? Quem me criava. Tua tia? Diga o nome dela aí logo. Ela já morreu. Não diga mesmo assim, porque lá no céu ela tá vendo. Marinha de Manuel Salviano. Quer dizer que Marinha de Manuel Salviano dava em você pra você não ir pra escola. Era. Então tá vendo, Marinha? Olha, o que é que deu? Mas na hora dela morrer, ela se arrependeu. Foi. Foi. Ela disse, se eu soubesse que essa menina era tão inteligente, eu teria dado oportunidade a ela, porque ela me privou quase de tudo. E a família nem sabe que quando eu tinha 22 anos de idade, ela disse, eu vou quebrar suas mãos. Que é isso, homem? Aí ela partiu para cima de mim como um dragão, como um leão bravio. Porque tu só queria tocar, tu não ajudava na cozinha, não? Era? Eu que fazia tudo em casa. Era? Ela era costureira e eu fazia todas as atividades de casa, ainda tinha que estudar. Quer dizer, então, que tua tia era costureira, Era, aí tu estudava no Colégio Batista, era. ia tocar sanfona e só. Fazia todas as atividades de casa. Tu sabia cozinhar? Pequena? Me botaram com 8 anos de idade na cozinha. Sim. Para aprender a cozinhar. E ela não tinha filho, não? Ela só teve um filho único, que era um menino. Sim. Ela não ia botar o menino era 4 anos mais novo do que eu. Sim. Eu tinha 8, ele tinha 4. 4. E às vezes ela viajava, eu com 12 anos de idade, eu já tomava conta da casa, já era uma dona de casa. Perfeita. Eu que ia fazer feira, eu que ia fazer os pagamentos de água e luz lá nas Rocas. Nas Rocas. Na Ribeira. Na aliás. Ribeira, ali no pé da ladeira. Rio Branco. Isso, exatamente. Era eu que ia fazer os pagamentos, era eu que ia pra feira, eu vinha com balaio de compra desse tamanho na cabeça. Mulher, tu não pagava um balaeiro, não, daquele da feira? Eu era menina de 12 anos, eu tinha lá noção disso. Aí eu vinha andando com balaio na cabeça, quando eu me Pra quem cansava... carregava uma sanfona também, carregar um balaio. Acho que é por isso que eu não cresci. Quer dizer, quando cansava, Quando parava. eu cansava, eu parava, pedia alguém que vinha passando por mim, por favor, dá pra você tirar esse balaio aqui e botar no chão que eu tô cansada? A pessoa tirava, botava no chão e me acocava, né? Ficava de cócora, descansando um pouquinho. Aí vinha outro, por favor, você pode botar esse balaio na minha cabeça? Até chegar em casa. Sim. Dali do Alecrim, da feira, até chegar no Barro Vermelho, nessa pisadinha. E essa tua tia era costurando e assistindo televisão? Não tinha televisão não, né? Não tinha. Assistindo novela de rádio. Não, ela gostava daquelas revistas de romance. Sim, aí ficava lendo revista de romance e tu trabalhando. E eu trabalhando. Ah, danada essa Não, mas Marinha. foi bom porque eu aprendi a ser valente, né? Não tive mimo. Mulher, mas de Caraúba todo mundo é valente, não precisava disso não. Tem uns que nem fizeram isso e eram valentes do mesmo jeito. É, né, mas assim, corajosa para enfrentar a vida, né?
Eu enfrentei Aí muitos tu estudou batentes. no Colégio Batista até... Terminei o primário, até a 5ª série, sem ser reprovada nem ficar em recuperação. Aí fui fazer primeiro ginásio, no ginásio 7 de setembro. Que era ali em Petrópolis, Sim, perto ali na da... rua Siridó, Isso, perto da maternidade. da maternidade. Aí tu ia a pé. E a pé, nessa época não existia transporte, né? Ali no caso tu já descia pela Diodoro, ia direto até lá no fim, depois da Praça Cívica, e pegava direito. Exatamente isso. Estudava de manhã ou de tarde? Eu estudava de manhã. De manhã. E ia pra escola de sanfona de tarde. É, de tarde. Sim. Só que assim, eu... Mas deixa eu saber uma coisa. Tu nunca enredasse pro teu pai, não, as maldades que tua tia fazia? Enredasse. Enredava. Mas ele precisava que ela cuidasse de mim, Sim. então ele dava... Mas ele não arengava com ela, não? Dava nem um carão assim, uma ele enquadrada? Ele dizia, se precisar, meta o couro. Ah, filho, esse teu pai também era um malvado, porque, meu Deus do céu. Eu cansei Ainda dava mais corda. Dava corda pra meter a corda. Ah, filho, Entende? Mas assim, tinha... Pronto, no dia que ela tentou quebrar minhas mãos... Sim, me conta eu isso. respirei fundo. Mas foi por quê? Ela cismou de você por quê? Porque ela não queria que eu tocasse sanfona. Suzete não era porque tu enchia o saco. Ninho, não era não ficar só naquele rame-rame, não. Mas todo mundo reclamava em casa. Eita, já vai começar o rango-rango, não sei o quê, sabe? Aí o que eu fiz? Eu levantava às 5 da manhã, a gente morava numa casa de sítio. Sim. Eu ia lá pro final do sítio. Pra sombra do Juazeiro. Sim. Lá debaixo Igual da ela em árvore. Julião. É, exatamente. Arranjei uma pedra, botei lá e ia estudar minhas lições na academia. Lá bem cedinho, 5 da manhã. Das 5 às 7. 7 horas eu vinha correndo, preparava o café, não sei o quê. De noite eu já adiantava alguma coisa do almoço. Sim. Né? Aí 7 horas eu vinha do estudo da sanfona para preparar o café da manhã. Quer dizer, então, que o seu método é estudar sanfona de 5 horas da manhã, 5 né? horas da manhã. É, então, quem quiser tocar sanfona, olha, como Suzete, começa a estudar de 5 horas da manhã, né? Esse é o conselho que eu dou a todos os meus alunos que passam por mim. É mesmo. É, que é o melhor horário, porque você acorda com a mente fresquinha, né? E tem mais facilidade de memorizar as coisas. E se tiver um pé de manga e uma pedra, vá para debaixo da pedra, né? Vá para sentar na pedra. Sim, porque lá a gente morava numa casa de sítio, tinha mangueira, cajueiro, tinha tudo de fruta que você pensava. Mas você era quietinha, você não subia no cajueiro, não, né? Não, nunca subi, até para subir num banco, me segurando, com medo de cair, né? Até hoje. Até hoje eu tenho medo. Nessa casa de sítio, sua mãe morava, o marido dela fazia o quê? Ele era caminhoneiro também. Também. É, ele se lembra daqueles caminhões que parecia ônibus? Tinha 3... Papa-fila. Não, era misto. Jardineira, misto. Aí dirigia um misto. Pronto, ele tinha um misto e tinha um carro de passeio. Ele te levava para passear no carro ou tu ficava em casa? Não tinha história de passeio, não, menina. Eu só vivia trabalhando em casa e estudando. Ela ia passear com o marido e tu ficava em casa com o menino? Em casa, cuidando das coisas, né? O menino ia passear, não ia? Às vezes, né? Quando tu era pequena, tu tirou foto lá na Praça Cívica? Na Praça Pedro Velho, não, né? Eu só tirei uma, quando Foi? eu já tinha meus 14 anos. Sim, lá na praça. Na praça. Que era todo domingo tinha um fotógrafo, não era na praça, né? Era, mas aí quando eu para bancar isso, eu tinha meu dinheirinho que eu ganhava. Eu também dava cafuné numa costureira. Que era isso? Como é isso? Ah, era cafuné? Era cafuné. Tu se virava de todo jeito. De todo jeito, meu amigo. Eu fazia mandado. Eu acho que tua tia ficou com raiva porque tu fazia cafuné na costureira e não fazia nela. Eu fazia para ganhar dinheiro, né? Pra ganhar Ela queria que tu fizesse de graça. Não, mas ela... Por isso que ela queria quebrar teus dedos. Eu levava o lanchinho para ela na máquina de costura. Sim. Eu fazia serviço de costura de E ela moda. trabalhava onde? Essa mulher morava onde? Em Perto da tua casa. casa? Na Não. tua casa mesmo? Eu morava na casa dela? Sim, aí era outra pessoa, outra costureira. Era outra costureira que eu morava em frente. A outra costureira costurava roupa de homem, paletó, camisa, Sim. essas coisas. E a minha tia costurava roupa feminina. Ali Na mesma rua, na mesma rua. uma de frente para outra. Eu acho que era ciúme da tua tia, viu? Porque ela queria que tu levasse lanchinho e fizesse Mas eu cafuné. tratava ela muito bem. Como foi esses negócios aí? De repente ela endoidou, veio uma fera pra quebrar teu Foi, dedo. porque eu já saía para tocar São João na rua, eventos filantrópicos, né? De graça mesmo. Tu já te garantia? Já me garantia. Eu me garantia, comecei a me garantir cedo. Sim. Porque eu já disse para você, quem é criado sem pai e sem mãe, amadurece cedo. Eu amadureci com 8 anos de idade. Quer dizer, quando tu entrou na escola e começou a ver as bolinhas, que é o terror de todo músico, que é as bolinhas, né? Que é a partitura.
né? Vamos chamar aqui pelo nome certo, partitura, né? A tablatura todinha com as notas Isso. escritas, porque são poucos os sanfoneiros aqui até hoje que tocam, né? Escrito Dominguinhos, Gonzaga, esse povo não lia partitura, né? Eles não liam partitura. Até hoje mesmo aqui você tem alguns sanfoneiros que leem partitura. São poucos. Alguns que passaram por mim. Sim, passaram pela escola. Por mim. Sim. Que hoje eu tenho a minha escola Vamos falar da escola daqui a pouco. Vamos falar primeiro da Mascarenhas, lá atrás. Pois é. Quanto tempo de Mascarenhas você já estava se garantindo? Eu toquei o meu encerramento do meu curso. Não, no curso não. Tu entrou lá em 51, 52, mais ou menos. Então, 52, vou contar, 52, 53, 54, 55, 56. Ave Maria, 5 anos de sanfona. 6 anos. 6 anos de sanfona, tu já pensava tocar tudo já. Aí eu tive mais 2 anos de aperfeiçoamento. Ave Maria, não, aí tu era uma fera, tocava até com a sanfona nas costas. Pronto. Com a sanfona fechada. Então, eu era considerada a menina dos dedos de ouro. Por isso que era tua tia queria quebrar, cortar para vender no quilo. Pois tá vendo? Foi isso. Pois é, eu tocava muito, muito mesmo. Meu encerramento, eu toquei para o Mário Mascarenhas. O próprio. O criador do método da escola, da academia. Na inauguração da escola dele aqui, Sim. eu toquei perto dele também. Mas não era a escola que tu estudou? Sim, mas eu Mas tu não sabia que era ele, não? Mas eu já tocava. Na feira? Sim, eu tocava muito na feira, em festinha de aniversário. Quer dizer, tu já tinha no colégio. traquejo. Sim, eu desenvolvi muito rápido. Quer dizer, quando tu chegou lá foi muito mais para aprender a teoria e um pouco de técnica. Sim, técnica. O puxado do fole, tu já sabia? Muita técnica, Eu tenho lá em casa todo o meu material didático. Até hoje? Eu tenho. Eu viajei para o Rio de Janeiro, levei todo o meu material para lá. Peraí, não me conta do Rio de Janeiro não. No Rio de Janeiro a gente vai saber já. Estamos falando, né? Ainda. Estamos lá, tu morando na Segundo Vanderlei, ali no Barro Vermelho. Estudava primeiro no Colégio Batista, depois foi pro 7 de setembro. E estudava de tarde na escola de Mascarenhas, na academia ali. Eu também estudei um ano no Ateneu. Sim. Mas quando acabou o ginásio, não? Não, eu nem cheguei a acabar o ginásio. Eu fui para o Ateneu. Por quê? Porque eu estava... Teu pai não tinha mais dinheiro? Não. Você foi reprovada, Suzete? Não, mas peraí, Suzete. Porque eu fui reprovada por causa de francês e história. Mas é porque a minha tia não deixava eu estudar. Na hora que eu tinha que preparar meu material da escola, ela vinha, sua vagabunda, sua preguiçosa, sua moleca sem vergonha. Você já engomou a roupa, você já fez isso. Todo dia. Terminava o almoço, eu ia para o corredor, pegar meu material da escola e preparar o material escolar, né? As tarefas do colégio, não da academia. A academia era 5 horas da manhã, o material da escola era finalzinho da tarde, de noite, coisa assim. Aí eu me zanguei com isso, todo dia, me xingando disso, daquilo. Peguei meu material que eu estava joguei tudo na parede, rasgou, foi papel para todo lado. Completou, né? Estourou. Aí eu disse, pronto, é isso que a senhora quer, a partir de hoje eu não vou mais estudar. Eu mesma fui lá no colégio, tranquei minha matrícula, aí fui fazer supletivo de 2º grau à noite, porque durante o dia eu era dona de casa, à noite eu me comparei com empregada doméstica. E o supletivo era onde? Era ali no Alecrim, ali perto da igreja de São Pedro, tinha uma pessoa... Mobral. Mobral, exatamente. Eu fui fazer ali. Quer dizer, hoje, se fosse levar em conta, era exploração de trabalho infantil. Sim, se fosse hoje. Mas naquela época não existia isso, Você perdoou ela já? Eu perdoei. Tudo que ela fez comigo, eu perdoei. Eu abraçava ela, eu andava de braço com ela. Ela teve muitos problemas de relacionamento com o marido, separação, muita coisa. Mas ela foi muito malvada com você. Eu não quero me meter na sua vida não, viu, Suzete? Mas eu acho que ela foi muito malvada com você. Ela foi. Mas vamos prosseguir. Saiu aos 6 anos de Caraúbas, veio para Natal em 1948, fim da guerra. Isso. A cidade ainda meio empolvorosa. E foi morar com uma tia que parece aquelas madrastas de conto de fada, né? Era o terror da criança, porque Suzete tinha que estudar, tirar nota boa para atender o pai. Tinha que estudar sanfona porque era a paixão dela. Ainda tinha que fazer as coisas de casa, tudinho. Aí, mulher, só Jesus na causa. Por isso tu virasse crente, foi? Quando você era pequena, você em Caraúba já ia para a igreja. Ia para a igreja católica. Católica. Eu fiz catecismo na igreja católica. Oxe, antes dos 6? Sim. Já tinha 6 anos, eu estava me preparando para fazer. Tu não sabia nem falar, mulher? Menino com 6 anos não fala, não. Mas eu falei muito cedo.
Eu nasci já com os olhos abertos, parece, né? E aí, pequena, você Aí, sumia de casa e ia para a igreja? Ia para a igreja. E me procurava por tudo que é canto, vinha me encontrar na igreja. Aí eu lá olhando os santos, né? Achando que tudo era verdade, tudo era de carne e osso, mas não era, né? Aí quando eu cheguei em Natal para estudar, fui estudar no Colégio Batista. Aí, Era evangélico. era evangélico. Aí me levavam porque viam que eu era muito religiosa, muito quietinha, muito obediente. Aí no colégio, antes da aula, a gente hasteava a bandeira, depois cada turma saía em fila, ia para a sua sala de aula. Chegava na sala de aula, em cada carteira tinha um cantor evangélico com uma... Cantor cristão. Cantor cristão e uma bibliazinha O pequena. Novo Testamento. Pronto, era isso, Novo Testamento. Qual era o hino do cantor cristão que você mais gostava, Suzete? Lembre um até hoje. Eu não lembro. Mas Com tua mão segura a minha mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou pecador, Você conhece, né? que não me atrevo a dar nem um só passo. E aí na Igreja Batista você se converte à Igreja Batista. Quando eu terminei o primário, que eu saí do Colégio Batista, que eu fui para o outro colégio, Pro 7 de né? setembro. 7 de setembro. Que não era mais religioso. Não, era religioso. Era laico. É. Aí chegou a igreja, a missão evangélica A tenda do Alecrim. Na 2. Sim. Aí, o couro comendo, os americanos. Nossa, aí eu fui pra lá, né? Me levaram pra lá, me descobriram. Tu foi com quem? Os americanos foram morar vizinho à minha casa, por incrível que pareça. Sim. Foram morar vizinho à casa que eu morava. E eles tinham 3 filhos. Tinha a menina mais velha, que era a Suzana, que era da minha idade. Sim. Ó, Suzana, não chore por mim. Aí tinha outra meninazinha, Suzy. E tinha o garotinho, que era Babi. E aí a menina Suzana, que era da minha idade, tocava sanfona. Pronto, fizemos amizade. Era um duelo. Acabei aprendendo inglês, falava fluentemente. How are you? How are you, Suzette? Começaram a me levar para as missões. Quer dizer, tu viraste da família, porque um era Suzette. Como é Suzy, a outra? Suzana. Suzana, Suzy e Suzette. E eu, Suzette. Isso. Começaram a me levar para as missões e eu quase me tornei uma missionária. Sim. E pronto. Depois que eles foram... Quer dizer que tu ficasse fazendo aquele papel daquela irmãzinha da Assembleia de Deus que te ensinou a tocar. Pois é. Aí tu já tocava mais que ela, né? Tocava muito já. Entende? Eu aprendi muito rápido. E aí você ia para a missão, que era a tenda. Era. Ainda não era um prédio, né? A Missão Evangélica Pentecostal, hoje na Avenida 2 ali com a 7. Eu toquei no lançamento da Pedra Fundamental, eu toquei sanfona no lançamento. Foi mesmo? Foi. Ali eu adorava, porque ali a gente cantava batendo palma. Era diferente, né? Era um avivamento, né? Um avivamento. Eu tocava tanto. Tu falava línguas estranhas? Não. Não foi batizada no Espírito Santo, não, mulher? Não. Deu tempo, não? Não deu tempo, não. Tá, e ficou Aí depois minha tia, vendo que eu estava tão feliz ali naquela igreja, porque era o que eu gostava, de alegria, de vivacidade, aí me arrastou para a Assembleia de Deus do Alecrim. Sim. E ela era da Assembleia? Ela era da Assembleia. Ixi. Aí quando eu cheguei lá, que tristeza para mim. Fraca. Aí eu dormia no banco, aí uma vez eu dei um cochilo, minha cabeça passou pela madeira do encosto do banco. Como foi, Suzete? Ô, cochilo infeliz. Foi um negócio. Foi um castigo de Deus, viu? Porque eu não gostava dali de jeito nenhum, porque era muito morto. Eu acostumada nas outras, né? Cantando, batendo palma, eu fazia solos de sanfona, eles me levavam para as missões, para as festas das igrejas. E ali eu fiquei parada, sentadinha no banco. Mas aí depois eu comecei a tocar lá na igreja. Eu fui a primeira menina a tocar sanfona na igreja do Alecrim. E daí se formou o primeiro grupo de sanfonas, depois se formou o segundo, que tem até hoje, que é Conjunto Vitória, que eu acho que ainda tem até famoso. hoje. Pronto, foi através de mim. Foi mesmo, eu fui quem abri esse movimento lá. E aí você, na Assembleia, estudava no Ateneu. Estudava né? no Porque Ateneu. você se irmou, sua tia lhe perturbando, clicando, engando. Mas eu enfrentando. A mulher serva de Deus lhe perturbando desse jeito. Mas eu acho que, meu Deus. Não sei se era cuidado demais, Sim. ou era ciúme, eu não sei o que era. Alguma coisa era que ela me prendia muito, me privava de tudo. Sim. Mas aí, quando a coisa arruinou, o marido dela foi embora, largou a família, e ela teve problema, ficou internada na casa de saúde, eu que cuidava dela.
Eu, jovem, adolescente. Mas ela só jogava duro contigo ou jogava com o menino também? Com o menino dela também, o filho, Também, né? não Mas era? comigo era mais pesado. Mais barra pesada. Mais barra pesada. Mas diga aí você diz assim, eu não vou mais estudar, não, agora eu vou pro Ateneu. Aí fechou no Colégio Batista, não, fechou no 7 de setembro a matrícula e se matriculou no Ateneu. Só que Mas aí... o Ateneu era mais difícil. Era a melhor escola de Natal. Eu sei. E tu é doida, é? Mas eu fui pra lá. Tu foi pra lá, foi? Fui pra lá. Mulher, foi, com todo respeito, José, tu não tem juízo não, viu? Mas aí depois, meu amigo, Sim. eu com 22 anos, 24 anos, eu disse, não, eu não posso ficar aqui, porque eu dizendo pra mim mesmo, eu Sim. sou uma menina inteligente, eu não vou querer ficar a vida inteira trabalhando só de doméstica pros parentes. Eu tenho que dar um passo maior. Aí tu já tinha se formado em sanfoneira lá na Escola Mascarenhas. Mascarenhas. Com mérito, né? Tu tirasse nota boa lá, Sim, não foi? de lá, da Escola do Mário Mascarenhas, eu ganhei a bolsa para a universidade. Não, mas peraí, do Mário Mascarenhas, não, lá da Academia Mascarenhas, você se formou e foi dar aula. Teve isso? Eu dei aula... No Conservatório Chopin? Mas esse do conservatório... Já foi depois, tu já era grande. Já foi depois que eu voltei do Rio. Ah, então peraí, nós não vamos pro Rio de Janeiro ainda não. Não, estava longe ainda. Tá longe porque, ainda. assim, quando eu terminei a Escola do Mário Mascarenhas, Sim. eu ganhei a bolsa para a universidade. Quer dizer, 1957. Aí tu fosse estudar na Escola de Música. Escola de Música. Que era lá na Praça Cívica. Na Praça Cívica, exatamente. Aí foi estudar o quê? Eu fui fazer o curso de teoria, Teoria e faculdade. Aí teoria tome bolinha. Aí tome bolinha, que era o que eu queria, na verdade, Sim. né? E foi estudar com quem lá? Lá... Marluz Romano, com Não, eu estudei... Luísa Dantas. Luísa foi uma mãe para mim. Eu tenho até um documento, quando eu fui embora para o Rio, ela me deu que eu fui o primeiro madrigal da universidade, eu fui componente. Ela me botou no madrigal. E quando eu fui para o Rio, ela me deu toda a documentação, transferindo para lá. Então, quando tu chegasse lá, tu já sabia ler teoria. Sim. Quer dizer, tu já tinha a teoria lá da academia. Sim, sim. Aí não foi tão difícil, não. Não foi tão difícil, eu avancei muito. E aí foi quando eu resolvi ir embora para o Rio de Janeiro para arranjar emprego com carteira assinada. Em que ano foi? 1970. Não, então antes de 70, 1960, você, além de tudo, era escoteira. Era, já muito. E tomava conta dos lobinhos. Também, dos lobinhos. Que nossas reuniões eram ali onde era o educandário Oswaldo Cruz. Que é onde? Na Hermes da Fonseca. Na Hermes da Fonseca. Em frente ao quartel. Ao quartel. Isso. Sim. Era lobinho do mar ou da terra? Do mar. Do mar. E tu sabe nadar? Não, sei. E como é que tu era aquela que é a pessoa que toma conta dos lobinhos, né? A chefe dos lobinhos. O chefe dos lobinhos. E como é que tu ensinava os lobinhos a nadar se tu não sabia nadar? Não, mas tinha os escoteiros. Os instrutores, não era? Os instrutores, tá certo. Entende? Foi muito bom essa época. Eu ainda sou escoteira. Ainda, né? A gente faz uma promessa para a vida como inteira, né? Como é que faz? Assim, é? Como é a música? É assim. Sempre alerta. Não, aqui é do lobinho é o melhor possível. É? É o melhor possível. O escoteiro é sempre alerta. 3, né? É. Tá certo. Você ensinava isso para os meninos? Ensinava. Eu consegui ensinar música, formei uma bandinha rítmica com os lobinhos. Sim. Sabe? Fiz muito movimento. Hoje tu encontra os lobinhos, que era lobinho, tudo lobão hoje. Tudo lobão. Tem um que eu tô marcando o encontro com ele lá no Midway. Ele tá sempre ligando para mim. Professor, aquela ainda me chama de aquela. Aquela, eu tenho que te ver, eu tenho que te ver. Eu tenho foto dele. Sim. Assim, é uma alegria, sabe? Mas você tinha uma vida intensa, né? Porque Muito. Estudava na escola de música, teoria e solfejo, era aquela quando era menina, tocava na igreja. Você tinha várias articulações, muitas, né? Muitas. Eu mesmo procurava, eu mesmo buscava. Porque minha Por isso que tua tia queria quebrar teus dedos. Mas ela não via que eu era o esteio da casa. Era um dínamo, né? Sim. Então, mas foi muito bom. Tudo isso foi um aprendizado. E tu trabalhava lá, não ganhava nada. E de onde vem o lampejo para tu ir embora para o Rio de Janeiro? Aí é quando está. Eu, aqui na escola de música, eu ganhei um sax do meu pai. Sim. Porque eu vim estudar piano. Só que como eu não tinha o piano em casa, a escola verificou isso, que eu não tinha o piano, e eu já estava muito desenvolvida. Eu fiz 2 anos só de técnica, já estava preparada para começar a tocar as peças musicais de música clássica, né? E eu não tinha um instrumento em casa, eu vinha preparar as lições aqui na escola.
Aí eu tive que ceder a minha vaga para outra pessoa e tive que escolher outro instrumento. Escolhi flauta transversal. Eu já fazia flauta doce. Fui fazer flauta transversal. Quando eu fui ver o preço, era muito caro, eu não tinha como comprar. Né? Aí eu fui de novo, escrevi uma cartinha para meu pai e tal, e tal. Aí ele sendo mestre de banda da prefeitura, tinha uns instrumentos lá desprezado que não prestava mais, e ele mandou um sax alto para mim, que já estava amarrado com elástico, com arame, e foi com esse instrumento que eu estudei 5 anos com o professor Wesley Simões. Wesley Simões, pernambucano, Isso. Pai de Sando, do Quinteto Violado. Isso, exatamente. Então eu estudei, eu já estava dominando muito bem. Eu me apresentava nos recitais da escola. Mas com esse saxofone empenado, não? Sim, sim. O bichinho todo aleijadinho. Sim, eu toquei. Quem me acompanhava ao piano era Magnólia Pereira. Professora Magnólia. Isso, era quem me acompanhava ao piano. Mulher, mas esse bicho todo afolosado, a nota não sai errada, não? Mas Tu fazia um lá, o bicho dava um bemol. Mas eu sempre era curiosa de arranjar o jeito. Dava um jeito. Entendeu? Eu não perdia tempo, não. E aí você... Eu era daquela que caía e levantava, não esperava ninguém me levantar, não. Tá certo, não perdia tempo ruim. Levanta pra cair de novo. E onde é que entra a decisão de ir para o Rio? Me diga aí. Pronto, justamente isso, porque eu já estava com 24 anos, só nessa brincadeirinha, e eu via aquelas moças passando para o banco, com aquela roupa, parecia umas aeromoças, né? E eu dizia, eu quero conhecer esse outro lado da moeda. Só que aqui em Natal eu não conseguia. Primeiro porque minha família me bloqueava, me cercava, não deixava. Porque eu sou do tempo que mulher não trabalhava, né? Não era para trabalhar, era para ser dona de casa. E eu dizia, não, mas eu quero conhecer esse outro lado, eu quero saber, eu quero andar com essas roupas. Aí, o que eu fiz? Foi quando eu tranquei a matrícula, fui fazer, quando eu já estava com o diploma de datilografia, que eu ainda tenho esse diploma guardado. E tu ainda arrumasse tempo para estudar datilografia, mulher? Sim, eu fiz o curso. Tu estudasse aonde? Numa escola particular. Onde era? No Alecrim também, ali perto da igreja de São Pedro. Sim. Aí eu me preparei para isso, para poder ir para o Rio de Janeiro. Você fez o curso de datilografia? Fiz, eu tenho um diploma lá em casa. Copista? Tinha uma agilidade da ASG. Já tinha os dedos da sanfona? Sim, da sanfona, do piano também. Aí não foi fácil, não foi difícil não. Aí eu peguei minha sanfoninha de 48 baixos. Aquela que teu pai te deu? Foi o jeito, né, para comprar a passagem. Mulher, tu vendesse a sanfona que teu pai te deu, tu é uma ingrata. Mas foi o único jeito que eu encontrei de fugir, eu fugi. Eu fugi da Então família. tá justificado. Viu? Então tá perdoado. Até hoje eu lamento muito não ter minha primeira sanfoninha, que foi tanto sacrifício para ganhar. Chorei tanto, esperneei tanto, gritei tanto, berrei. E depois quando tu ficasse rica, tu não fosse atrás dela, não? Não fiquei rica não, peraí. É uma história. Aí, conclusão, o sax eu levei comigo, né? Aí eu já levei a transferência da escola de música daqui para a escola de música do Rio de Janeiro. A escola Vila Lobos, que é uma das melhores do Rio de Janeiro. Suzete, a sanfoninha que seu pai lhe deu, você vendeu. Agora o sax foi. O sax no foi. Matulão. No Matulão. Entende? Porque foi também ele que me deu. Né? Porque Mas o dinheiro que tu pegou na sanfona deu para comprar a passagem? Aparecida, não era? Era justamente o ônibus pé duro. Ixi, eu me lembro dele azul. Azul e branco. Azul e branco. Pegou na estação rodoviária Presidente Kennedy. Isso, lá em frente. Atenção, passageiros que se destinam à cidade de Rio de Janeiro, plataforma lá 1. Sozinha, fui pra rodoviária sozinha. Mesmo? Disse, mas pelo menos tu dissesse a tua tia. Sim, ela desmaiou, ela chorou muito, foi. Mas eu fui. Eu digo, não, é para o nosso bem. Aí eu fui para lá, eu arranjei o telefone de uma ex-aluna minha, que o marido dela é da Maria Mercante. Do Rio de Janeiro? Sim, arranjei com a mãe dela, liguei. E tu tinha dinheiro para sair daqui sozinha para o Rio de Janeiro? Suzete, eu vou dizer, tu não tem juízo não, vou dizer de novo. Mas espere, com todo respeito. Mas foi muito sofrimento, criatura, foi muito sofrimento. Porque hoje o cabide de ônibus para o Rio de Janeiro já é um sofrimento infeliz. Naquela época eram uns 3 dias, eu né? comprei a passagem, que 50 cruzeiros naquela época. Sim. Vendesse a sanfona por quanto? 50. Vixe, só deu para comprar a passagem? Sobrou só uns trocadinhos, eu comprei um saquinho de maçã vermelha e uma garrafinha de água. Para ir para o Rio de Janeiro? Passei 3 dias e 2 noites viajando com um saquinho de maçã e uma garrafinha d'água. Só que quando parava nos cantos, eu pedia
por favor, um pouco d'água naquela garrafinha que estava vazia, né? Todo mundo descia para fazer refeição e eu ficava dentro do ônibus, sem dinheiro para comer. Chegasse lá maguinha. Sim, eu passei mal, eu vomitei, eu tive tontura, mas eu segurei a barra. Eu fui Aí quando tu fui por um descia, propósito. quando você parava nos cantos, o povo todo descia para comer, tu fazia o Eu quê? ficava dentro do ônibus. Inventava que tava dormindo. Era. Só que eu tava com tontura, passava mal, mas eu fui até lá, aguentei. E quando E chegou aí, lá, quando eu cheguei lá, antes de eu ir, eu liguei pra mulher. pra que onde também eu não ia. era fácil, né? Telefone, não era? Não, pra eu ligar pra ela, eu fui lá pra Ribeira, pra ligar pra ela. E também comprei umas fichinhas de telefone público, né? E aí liguei pra ela, eu disse pra ela, olha, eu estou indo em ônibus tal, você vai na rodoviária, você vai me procurar em local esse. E tu nem perguntasse se ela ia te receber? Quando eu liguei para ela, ela disse, minha filha, venha, eu conheço a sua história, pode vir para minha casa ficar o tempo que for necessário. Foi mesmo? Foi. Viu? Suzete, olhe, essa sua história, Suzete, é história, viu? E nós nem chegamos, não acabamos de chegar no Rio de Janeiro. Eu quero fazer um convite a você. Estamos na viagem. Na Rio Bahia. Ainda estamos na Rio Bahia. Eu quero fazer um convite a você. Sim. A gente fazer um próximo programa para a gente contar a sua chegada no Rio, porque aí você ainda tem sua temporada no Rio, seu curso do Rio de karaokês, não foi? Foi. Veio chiando, sua volta, a sua atuação como música, como produtora, o disco que você gravou, tem muita história. Então, podemos fazer um novo programa? Podemos fazer. Então, Memória Viva vai ficar por aqui. Nesta semana, a gente vai ter o lado B desse disco de Suzete Salles. Gravamos o lado A. Agora vamos gravar o lado B do disco de Suzete Salles, que será lançado semana que vem. Memória Viva fica por aqui. A gente tá sempre junto com você. Toda terça-feira, 21 horas, canal 5.1 TVU. Meio-dia de quinta-feira, pingo da meio-dia, o RNTV. Tamo também 12h30 FM Universitária 88,9. 15 horas, reprise, onde o meu querido amigo Amadeu, o açougueiro, nos assiste nesse dia, na quinta. Memória Viva também está no YouTube. Aí você vê do dia, na hora, do jeito que você quiser. youtube.com/TVURN. Memória Viva fica por aqui, volta semana que vem. Tchau.